Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje está muito completo, tem muito assunto, tem muita notícia importante para a gente abordar. A gente vai fazer aqui um resumão da rodada que começa hoje do Campeonato Brasileiro, né? A 19ª rodada que encerra o primeiro turno, mas o Vasco não estará em campo. Então a gente vai trazer para vocês aí jogos importantes que a gente vai ficar de olho ali com o secador ligado e também vamos trazer detalhes aí da preparação do Vasco para os próximos 2 jogos, domingo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa contra o Grêmio e na próxima quarta-feira, fora de casa aí, oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Vamos falar também sobre a situação da Vasco SAF, porque ontem Pedrinho aí se desfez de mais um funcionário que era uma herança da 777, né? Se eu não me engano, foi o último funcionário que ainda vinha ali da 777, que ainda estava ali participando, né, da administração, e ontem aí culminou com a saída dessa pessoa. Então a gente vai falar sobre isso, a importância que isso tem, e também vamos falar sobre outros assuntos importantes, como saídas de jogadores, né? O Vasco pode ter aí até 5 atletas atualmente no elenco profissional, deixando o clube agora nos próximos dias. Vamos falar de contratações, trazer uma atualização aqui importante sobre as vindas aí de um zagueiro e também de um atacante que podem estar sendo anunciados ainda no decorrer dessa semana. E vamos trazer aí detalhes importantes sobre a situação do novo dono, do novo investidor aí, né? Um boato muito forte que ali um dos donos do Chelsea, um dos donos do Lakers, né, que é um dos maiores clubes lá da NBA, e também um dos donos ali do Dodgers, que também é um dos maiores clubes lá da NBL, que é a liga de beisebol dos Estados Unidos, poderia estar comprando ali as ações da ACAP, né, as ações da Vasco SAF. Então a gente vai trazer para vocês quem é essa pessoa, como que isso aí poderia impactar o futebol do Vasco no médio e longo prazo, né? Então acompanhem o nosso vídeo aqui até o final para vocês não perderem absolutamente nada que a gente vai estar trazendo para vocês. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha no nosso vídeo. Convido você que é vascaíno e ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. Lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, né? Automaticamente você já estará seguindo a gente, né? Já estará inscrito aqui no canal. E queria fazer aqui, antes da gente iniciar o vídeo, um apelo, né? Um pedido muito especial para vocês. O nosso canal, como vocês sabem, né? A gente está tentando todos os jogos do Vasco, fazer a cobertura jornalística, né? Fazer ali parte da coletiva de imprensa, tá entrevistando os jogadores, né? Estar presente em todos os jogos, dentro de casa e fora de casa. Dentro de casa, em São Januário, é um pouco mais simples, porque no Rio de Janeiro fica um custo mais baixo, a gente não tem que pegar avião, não tem que pagar hotel, mas nos jogos fora de casa, o custo é muito elevado. No último jogo, a gente gastou mais de R$3.000 pro Edu e pro Lineker estarem indo viajar. Para os próximos 2 jogos aí do Vasco, lá em Chapecó contra o Grêmio e em Goiânia contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, a gente não vai ser capaz de enviar 2 jornalistas. A gente vai ter que enviar um só, devido ao custo, né? Vai ser o Lineker Beyond, e a gente precisa da ajuda de vocês. A grande verdade é essa. Se você vascaíno que gosta do nosso trabalho puder colaborar com qualquer valor, R$1, se todo mundo, eu tô aqui sendo muito sincero mesmo, muito humilde, tô abrindo o coração, mas se todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, mais de 20, 30 mil pessoas, doasse R$1 no Pix, a gente ia ter a possibilidade não só de cobrir esse jogo, mas de cobrir todos os jogos até o final da temporada. Então quem puder ajudar, cara, de coração mesmo, vascaíno, ajuda vascaíno. R$1 talvez não vai fazer tanta falta para vocês, mas vai ajudar muito o nosso trabalho. Então o Pix do canal tá aqui, é esse número que tá na tela agora, e tem também aqui no cantinho o QR Code para você poder dar essa moral aqui pro nosso trabalho. Posso contar com a ajuda de vocês de coração mesmo? Pô, ficaria muito feliz se vocês pudessem dar essa moral aqui pra gente, beleza? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje temos aí o início da 19ª rodada, que termina, né, o primeiro turno da competição. Porém, o Vasco não estará em campo aí, né? O Vasco vai acabar folgando na rodada. A gente iria enfrentar o Cuiabá em São Januário, hoje, quarta-feira, porém, a partida teve que ser adiada. O Cuiabá joga amanhã pela Copa Sul-Americana, né? Ou seja, não teria condições de calendário de o Cuiabá jogar hoje e amanhã. Então acabou que o Campeonato Brasileiro acabou sendo adiado, né? O Vasco ainda não tem uma data marcada para esse jogo, provavelmente vai ser no mês de setembro, outubro ou no mês de novembro, né? Porém,
a rodada continua. Teremos muitos jogos importantes aí para a gente ficar de olho. Por exemplo, Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro está ali brigando por Libertadores, Juventude está ali, né, uma posição atrás do Vasco. Se vencer hoje o Cruzeiro vai passar a gente, então é um jogo para a gente ficar ligado aí e com a atenção redobrada, né, para poder entender qual é o melhor resultado. Acho que o empate poderia ser um resultado positivo para o Vasco da Gama. Temos aí também o Vitória encarando o Flamengo, o Fluminense encarando o Palmeiras, o Atlético Goianiense encarando o Bahia, Corinthians e Grêmio. Esse é um jogo muito importante, porque o Corinthians está ali tentando sair da zona do rebaixamento, o Grêmio é a mesma coisa, e o Grêmio é o nosso próximo adversário. Então eu vou assistir esse jogo hoje com toda certeza para poder entender ali a forma do Grêmio jogar, saber exatamente quem o Vasco vai encarar no próximo domingo. E aí a rodada segue depois ali com outros jogos: Inter e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e Criciúma e Red Bull Bragantino. E o Vasco, como falei, não entra em campo nessa rodada, mas volta a campo no domingo. Jogo que será lá na Arena Condá, em Chapecó, né? Vasco vai encarar o Grêmio nesse jogo aí às 6h30 da noite, horário de Brasília. E o nosso elenco aí tá treinando forte, tá? O que eu soube ontem, que o Rafael Paiva fez um treinamento ontem muito puxado, inclusive puxando muito Dimitri Payet e Felipe Coutinho. Os dois treinaram entre os titulares, né? O Coutinho jogando centralizado como meio armador e o Payet jogando ali pelos lados de campo, na vaga do Watson, que tá fazendo uma recuperação muscular, né? Depois dele sentir a posterior da coxa. Outro jogador que também foi muito puxado ontem e parece que ainda não está em condições físicas de estrear é o Souza, pelo menos não hoje, pode ser que até domingo já esteja em plenas condições aí de repente aí já viajar junto com o restante do elenco, né? E o Paiva tá fazendo esse trabalho por quê? Porque o Vasco vai ter uma semana cheia de preparação, cheia de treinamentos para poder dar condicionamento físico aos atletas, estudar a forma de jogar do Grêmio, porque o Vasco viaja no sábado lá para Chapecó, joga no domingo, já viaja para Goiânia para se concentrar e encarar o Atlético Goianiense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então, muito descanso, muito treino e depois 2 jogos seguidos aí fora de casa, né, para o Vasco conseguir um salto na tabela do Campeonato Brasileiro e aí uma boa partida contra o Dragão, né, fora de casa, para poder garantir, né, a classificação para a próxima fase da competição ali da Copa do Brasil, jogando em casa em São Januário na quarta-feira seguinte. Queria deixar aqui um recado para vocês antes da gente seguir o vídeo da 1xBet, porque hoje, quarta-feira, vai rolar o sorteio aí de R$15 mil e 15 camisas do Vasco para a galera que é inscrita aqui no canal e que está cadastrada lá na 1xBet. Para participar, só você fazer o seu cadastro. Se você já é cadastrado, só você fazer um depósito lá de R$5. Tem que estar cadastrado usando o código do canal, que está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. E lembrando que todo mundo que se cadastra na 1xBet, além de participar do sorteio, ainda ganha R$300 de boas-vindas e mais 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Vamos falar agora sobre a SAF do Vasco, porque ontem a última pessoa, né, o último funcionário, que ainda era uma herança da 777 ali, nos cargos importantes de CEO, CTO, CFO, saiu do Vasco, que foi ali a Gisele Cabreira, que era responsável pela parte jurídica da Vasco SAF, né? Ela acabou sendo desligada, não é mais funcionária do clube, né? E com isso o Pedrinho termina aquela grande faxina. Saiu o Lúcio Barbosa, saiu todo mundo, né? Que foram pessoas indicadas pela 777 e agora, né? O Pedrinho aos poucos refazendo, né? Reconstruindo ali o comando da Vasco SAF. E outra informação importante também que tivemos ontem é que o executivo de futebol que acabou de sair do Vasco, Pedro Martins, né? Era do Cruzeiro, veio pro Vasco, ficou 3 semanas no Vasco, acabou se demitindo, né? Depois ali da saída do Álvaro Pacheco, foi anunciado como novo executivo de futebol do Botafogo. Pois é, foi trabalhar no vizinho, né? Foi trabalhar lá no Engenhão, né? Desejo a ele uma péssima sorte no Botafogo, que possa fazer um péssimo trabalho por lá e possa atrapalhar a vida do Botafogo o máximo possível. Mas enfim, falando agora sobre o mercado da bola, temos notícias importantes, tá? A gente teve a informação ontem que o Vasco está tentando, não é fácil, não quer dizer que o Vasco vai conseguir, mas o Vasco está tentando se desvincular de 5 jogadores, né? Está tentando aí que 5 atletas do atual elenco profissional sejam ou emprestados, ou sejam vendidos, ou sejam, assim, de repente, aí, seus contratos terminados aí de forma amigável. Esses jogadores são 2 atacantes,
Rossi e Serginho. O Rossi tem contrato com o Vasco até o final desse ano, e acreditem vocês ou não, o Serginho tem contrato com o Vasco aí até o final do ano que vem, ou seja, complicada essa situação, né? Além do Rossi e do Serginho, o Vasco vai tentar a devolução de forma antecipada do Praxedes para o Red Bull Bragantino. O Vasco também está tentando arrumar um clube para o Zé Gabriel e para o chileno Galdames. Então esses 5 jogadores aí, o Vasco está rebolando, está tentando aí fazer que esses atletas saiam do Vasco, até para dar uma reduzida, uma enxugada na folha salarial, para que o Pedrinho possa, sem sustos aí, fazer uns investimentos em mais 2 contratações, um atacante que chega para ser a sombra do Verratti e um zagueiro que chega para ser titular aí desse atual elenco do Vasco. E falo para vocês, as negociações com o Mina continuam, tá? O Vasco ainda está tentando, não tá fácil, muitos clubes interessados, né? O zagueiro colombiano, que obviamente tem um interesse muito grande pelo jogador que é, pela experiência internacional que ele tem, de jogar muito pela seleção da Colômbia, ter tido uma grande passagem pelo Barcelona, na qual ele jogou com o Felipe Coutinho, também jogou na Premier League na Inglaterra, né? Então um nome muito forte no mercado, e o Pedrinho tá tentando, tá negociando aí para quem sabe ele possa se tornar jogador do Vasco da Gama. E agora falar um pouquinho aí sobre essa situação, né, que tá sendo muito discutida nas redes sociais, aqui no YouTube, né? Muita gente comentando sobre quem poderia ser, né, o novo dono da Vasco SAF, né? O investidor que compraria, né, a porcentagem deixada pela 777, a ACAP. E o nome mais forte no momento, né, o nome que ganha muita força nos bastidores, é o nome do Todd Boehly. Quem é Todd Boehly, Mari? Quem é essa pessoa? De onde ele é? Ele é um americano, ele é dono ali de 20% de um dos maiores clubes de beisebol dos Estados Unidos, que é o Los Angeles Dodgers. Ele também tem uma participação, na minha opinião, no maior clube da NBA, da Liga Americana de Basquete, que é o Los Angeles Lakers, né? Só de salário pro LeBron James por ano, eles pagam quase R$1 bilhão, tá? Olha a magnitude disso. E ele é o dono do Chelsea também, né? Um dos maiores clubes lá da Premier League, um dos maiores clubes lá da Liga Inglesa de Futebol, e hoje um dos maiores clubes do mundo, né? Um dos clubes que tem mais investimento no mundo inteiro. Então o nome do Todd Boehly aí, a cada dia que passa, né, vem ganhando espaço na mídia, vem sendo muito falado, né, que ele estaria na frente aí nessa corrida para comprar, né, as ações da Vasco SAF. A gente não tem essa informação de forma oficial, mas como a gente sabe, né, em bastidor de Vasco, às vezes as coisas acabam vazando, muita gente falando até coisa que não deveria, e eu trago para vocês nessas informações, porque aqui é um canal de notícia e de informação, e a gente tenta deixar você o mais bem informado possível, né? Como eu falei, não tem nada oficial, é apenas aí conversas de bastidor, né? Apenas o que vem sendo dito aí, né, na mídia, aqui nos canais de YouTube, que o Todd Boehly aí poderia se tornar aí esse acionista majoritário da Vasco SAF. E aí a pergunta que eu faço para você que está do outro lado, você aceitaria, você gostaria que esse investidor se tornasse, né, o novo dono da Vasco SAF, tendo em vista que ele já tem grandes clubes aí espalhados pelo mundo, né, um de beisebol, um de basquete e um de futebol na Inglaterra? Você ficaria com medo, de repente, do Vasco se tornar aí um potencial clube que revelaria jogadores e enviaria esses jogadores para o Chelsea? Ou você acha que não teria problema, porque ele faria, obviamente, grandes investimentos também no futebol do Vasco da Gama? A opinião do torcedor é muito importante, então deixa nos comentários aqui o que você pensa sobre essa possibilidade aí de, quem sabe, né, o dono do Chelsea, o dono do Lakers, né, o dono do Dodgers se tornar também um dos donos aí da SAF vascaína. Beleza, rapaziada? E antes de terminar o vídeo, mais uma vez, pedir para você não esquecer, muito importante, de se inscrever aqui no nosso canal, lá embaixo, naquele botão vermelho, né, aquele botão grandão vermelho que tem lá embaixo, e pedir para você não esquecer de deixar o joinha, de deixar o like na nossa live para dar aquela moral. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!